sendo bem honesto aqui com vocês, ainda vejo uma preservação grande da Michelle Bolsonaro em relação a todos os acontecimentos, em termos de investigação, a tal ponto que eu já acho que é praticamente líquido e certo para setores do PL, que é o partido do Bolsonaro, que ela deve ser a candidata à presidência da República. Então, isso está sendo evidentemente construído. Eu tenho acompanhado as repercussões das viagens da Michelle, acompanhado no nível da troca de informações, conversando com pessoas de cidades em que ela tem estado presente, mas tenho acompanhado as repercussões das viagens da Michelle pelo país. E ela, de fato, está buscando construir uma liderança. Agora, isso ainda é muito distante dela ter, de fato, liderança sobre qualquer coisa, né? É uma construção que está sendo feita de forma muito articulada e coordenada, e até mesmo dominada pelo Valdemar de Costa Neto. Então, não é um articulador político qualquer, mas também não é o maior articulador político. O maior articulador político da direita se chama Gilberto Kassab, e ele está bastante distante desse projeto, né? Quando a gente fala em Michelle Bolsonaro, e principalmente na possibilidade dela ser candidata, me vem sempre na cabeça, pelo menos, a necessidade de discussão acerca da fragilidade do Estado laico brasileiro. Porque diretamente nós temos aí o envolvimento de igreja, nós temos o envolvimento do feminismo, nem dá para usar esse termo, cristão, nós temos o PL mulher, mas temos invariavelmente púlpito, igreja, e aí eu já me remeto à Marcha para Jesus, que teve aqui no Rio de Janeiro, aí já vem Silas Malafaia junto. Passa por um combate, não um combate a esse cristianismo torto, mas por uma defesa à laicidade do Estado, algum tipo de combate à própria candidatura da Michelle, ou, pelo contrário, nós vamos ter que nos curvar a essa falta de laicidade para ter uma alternativa de engajamento desse cristão para o lado da esquerda. Eu estou preocupado, Daniel, porque aumentam os privilégios e os benefícios para as igrejas e parece que nós não temos outra saída. E se vem uma Michelle que está de mãos dadas para as igrejas, nós vamos ter que criar uma forma de penetrar também nesse meio? Então, olha, sobre a questão das igrejas, de parte do neopentecostalismo, de parte de outras denominações evangélicas, né? Então, de parte do que hoje é o elemento mais dinâmico do cristianismo brasileiro, que já não é mais a Igreja Católica, os católicos que me desculpem, mas a Igreja Católica, eu acho que em termos de disputa de poder, ela já está bastante escanteada. Eu me recordo, Viaro, que moleque, eu li o CIA Factbook, que é a análise da CIA, da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, sobre os países. E naquele momento eles disponibilizavam uma visão sobre o Brasil. E eles consideravam que a Igreja Católica era o principal elemento mobilizador via as comunidades eclesiais de base, de forças de esquerda, forças progressistas, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Olha que interessante. Hoje não tem dúvida que quem protagoniza o debate público na inter-relação entre religião e política são as denominações neopentecostais, né? Especialmente algumas delas, como a Assembleia de Deus, grupos batistas neopentecostais, porque tem essa curiosidade, né? Uma classificação até confusa. E o fato é que isso é um dado. Igreja Universal, obviamente. Nesse sentido, o que eu tenho a impressão é que nós ainda não temos um candidato genuíno dessa força política para a presidência da República. E o que nós temos são experiências de aproximação. Uma delas foi o Bolsonaro, que, embora seja católico, ainda que batizado, né, no neopentecostalismo, né, ele teve um batismo, uma coisa controversa, ele continua católico, mas é batizado em uma outra denominação pelo pastor cristã. Everaldo que está preso, né, Daniel? Pelo pastor Everaldo que está preso. Nós tivemos uma aproximação desse grupo evangélico do poder. Uma aproximação decisiva, né, que significou, inclusive, processos de corrupção
não das religiões, obviamente, mas das lideranças religiosas, e que estão por investigação e que já tiveram investigações adiantadas na distribuição de ouro lá no Ministério da Educação, enfim, tudo que a gente soube que ocorreu. A Michelle é um novo passo dentro desse jogo. Não tenho dúvida, Viário. A Michelle, ela é uma nova etapa dentro desse jogo. Agora, eu ainda acho que a Michelle não é o grande objetivo, né? Ela ainda não é a candidata genuína. Então, a gente não sabe em que medida que isso vai gerar uma mobilização dos setores neopentecostais, etc. Muita gente aqui no chat está falando, bom, mas a Michelle não vai ser presa? Não dá para cravar que ela vai ser presa ou o que vai acontecer dessas investigações. O que para mim, já é líquido e certo que há uma ala dentro do PL que quer ela como candidata e o Bolsonaro vai jogar contra isso. Porque só acredita nessa relação Bolsonaro e Michelle como uma relação harmônica quem não observa as coisas evidentes que ocorrem quando os dois estão no mesmo espaço público, né? Aliás, uma ótima questão estratégica, inclusive, para o campo da esquerda, é relatar o quanto que os dois estão rompidos, evidentemente rompidos, e que só mantém uma relação por afinidades eletivas. Os dois têm interesse em manter essa relação. Então, na minha opinião, essa disputa ou essa afirmação do poder evangélico ainda está em curso, Viário. E pode ser que não se concretize na afirmação de uma liderança genuína concorrendo à presidência da República com chances concretas de eleição. Pode ser que isso caminhe para trás, como ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo. O que ocorreu nos Estados Unidos? Não se trata dos evangélicos terem o domínio e a representação por meio de um candidato, os neopentecostais, inclusive, nas diferenças que existem entre aqui e lá. Mas se trata de todos os presidentes, inclusive os presidentes mais progressistas, se é que é possível dizer que algum presidente dos Estados Unidos foi progressista alguma vez na vida, mas é possível dizer que todos os presidentes dos Estados Unidos passam pela liturgia evangélica. Então, todos assumiram a agenda, percebe? Eles não tiveram um candidato genuíno. Agora, eles estão construindo para ter. Eles estão construindo para ter. E eu aposto que a Michelle é uma aproximação dessa estratégia. Se ela vai conseguir ser candidata, não vai, aí é outra história. Mas não dá mais para negar que ela está sendo trabalhada para isso.